liga as flechas. Por alternada, já dissemos, 2 e 2 nem sempre é igual a 4. Peguemos um circuito com resistências e reatâncias ligadas em série. Resistor, bobina e capacitor. Temos uma fonte alternada com uma frequência, digamos, 50 Hz. Se ela estiver disposta. O senhor volta é encarregado de medir a tensão eficaz entre dois pontos quaisquer do circuito. Supondo que ele encontre 30 volts daqui até aqui e 20 volts daqui até aqui, mas, bem, daqui até aqui ele não encontrará 50 volts. Isso lhe garanto, não é, senhor Volta? Pois bem, é nesse momento que devemos chamar o senhor Fresnel, inventor e grande benfeitor dos estudantes em altos estudos elétricos, que vai nos explicar tudo isso com flechas giratórias. Nosso circuito é um circuito série e a intensidade de corrente é exatamente a mesma em valor e em fase em todo ponto do circuito. O eixo de flecha de intensidade de corrente vai, portanto, nos servir como referência. É o regime de fases, como dizemos. Nos terminais da resistência, sabemos que a tensão está em fase com a intensidade de corrente. Nos terminais da bobina, a tensão está defasada, adiantada em 90 graus. Agora, 30 volts em fase e 20 volts defasados em 90 graus, que resultado isso nos dá? Bem, o Sr. Fresnel nos disse que basta fazer isso aqui e medir o comprimento da nova flecha, que nos daria 36 volts. Senhor Volta, por gentileza... Ah, bem, é isso mesmo. Sr. Fresnel nos fez notar que chegaríamos ao mesmo resultado colocando as flechas extremidade com extremidade dessa forma. E essa tensão resultante nos terminais do conjunto, resistência e bobina, continua defasada e adiantada, mas de um novo ângulo designado com o belo nome de ângulo φ. Nosso matemático de plantão nos faz observar que isso se calcula facilmente, mas esse não é o momento. Saiba somente que o ângulo φ tem um papel importante para o problema de potência. Mas continuaremos nossa feliz descoberta. Nos terminais de uma resistência e de um capacitor, a experiência será a mesma, exceto que a tensão nos terminais do capacitor seria de 90 graus atrasada em relação à tensão resultante nos terminais do conjunto. Estaria atrasada em um ângulo φ. E nos terminais do conjunto, bobina e capacitor, o senhor Volta vai encontrar quanto? Bem, ele encontra 0 volts. Recupere-se, senhor Volta. 20 volts defasados para frente de 90 graus e 20 volts defasados para trás de 90 graus, as duas flechas colocadas extremidade com extremidade, isso dá exatamente 0. Para ser honesto, pregamos uma peça no senhor Volta. Pegamos um caso particular onde a tensão nos terminais da bobina e do capacitor são exatamente iguais. Mas isso não acontece normalmente. Dessa forma, a tensão resultante e a defasagem nos terminais do conjunto se calculam graças a esse diagrama simplesmente. Observe, ele poderia ter poupado o Sr. Volta de todas essas preocupações de medição de tensão, servindo-se simplesmente dos valores da reatância e da resistência.
Pegamos novamente nosso triângulo das tensões do início. Se eu divido as tensões pela intensidade eficaz, que é a mesma coisa nos dois, não esqueçamos, obtemos novo triângulo semelhante ao primeiro, no qual, em particular, o ângulo φ é o mesmo. Reconhecemos nossas fórmulas. As tensões divididas pela intensidade da corrente é a resistência, reatância indutiva e reatância capacitiva. Assim, podemos operar no mesmo modo com as flechas resistência e reatância que o Sr. Fresnel também tem em sua bolsa. Conhecendo o valor de cada elemento, podemos prever o que vai acontecer dentro do circuito, mesmo se ele estiver desligado, o que permite à nossa fonte ir descansar. Então, volte a pegar duas placas de granito e grave bem isso. Em um circuito alternado série, as resistências não defasam, elas simplesmente se somam. As reatâncias indutivas defasam 90 graus para frente e as reatâncias capacitivas 90 graus para trás. Portanto, elas se subtraem. Basta medir quantos ohms perfaz a resultante. Aqui eu interrompo, Sr. Fresnel. O que você mede aqui? Não é somente uma resistência, não é somente uma reatância, é uma impedância. Eu sei que isso dá muita coisa terminada em ânsia, mas não há alternativa. Tem que ser assim. E nosso matemático de plantão nos faz observar que isso se calcula facilmente com o nosso triângulo retângulo. O quadrado da hipotenusa é igual à impedância do conjunto, portanto, 22,4 ohms. E se aqui passar uma corrente de 1 ampere, teríamos uma tensão de 22,4 volts nos terminais dos componentes. Sim, o Sr. Volta pode ir verificar. Mas o Sr. Volta disse que não confia em nós. Aliás, não passa nenhuma corrente, já que nossa fonte foi se deitar.